e daí, isso. E aí a gente vai ter um formalismo. Aí a gente vai falando. Vamos deixar realmente a alcoólica, a esteatohepatite de lado para não dar. Eu Pode acho. comentar para não dar confusão, né? Talvez um Isso. alertinha da medicamentosa, mas vamos focar naquilo que o diagnóstico da parte do indivíduo, que ele pode fazer alguma coisa de forma até um pouco independente de chegar no serviço de saúde e faz a Se você diferença, né? quiser fazer uma introdução, perguntar quais são as hepatites, a gente pode Eu citar. tenho aqui um roteirinho, quer ver? Eu vou te apresentar e tal, e aí perguntar que hepatite e tal, e aí é, vai falando. Eu acho que com esse roteirinho a gente cobre tudo mais ou menos aquilo que a gente veio falando, tá bom? Perfeito, vamos lá. Então vamos lá. Vou te chamar de doutor, viu? Porque acho que Ele chama de quê? você pode me chamar de Joseli, que era ela mesmo, não, eu não sou doutor. Joseli? Joseli, não tem. Só para não falar Não, Jô e Paulo, eu não posso falar assim, pode me chamar de Paulo, não? Eu não posso, acho eu que posso quebrar? pode, acho que Então, pronto. tá bom, então, porque a gente vai escapar nisso no meio do caminho. E eu, de fato, eu sou joquiarela, assim, muita gente, e é o mais engraçado é que quando eu estou na América Latina, pero yo soy yo, aí dá essa confusãozinha, mas... Bom, vamos começar. Oi, Dr. Paulo Bittencourt, muito obrigado por conversar com a gente aqui da CBDL sobre hepatite, esse tema que precisa de tanta difusão da informação e que a informação chegue à população correta para que elas possam buscar o diagnóstico e o tratamento, né? A CBDL é uma Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial que envolve todas as empresas nacionais e internacionais envolvidas no diagnóstico. E nós temos uma preocupação bastante grande de levar informação para a população e propiciar acesso ao diagnóstico no universo público, junto com as políticas públicas do Ministério da Saúde e também em grandes serviços e grandes hospitais. Então, nossa finalidade aqui é trazer um pouquinho de informação sobre as hepatites e como que nós podemos melhorar a situação do Brasil frente a essa doença. Nós tivemos agora o Julho Amarelo, onde boa parte das mensagens ficava por conta de que nós só vemos a ponta do iceberg das hepatites, então nós não vemos o número total de casos e muita gente chega com as hepatites já num estágio em que as alternativas de tratamento são mais restritas. Então, eu vou pedir, como eu lhe conheço, vou tomar a liberdade de lhe chamar de Paulo, porque nós somos velhos e grandes amigos, pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua experiência como hepatologista e da questão ligada às hepatites. Olá, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, agradecendo aí o convite da CBDL, de Joseli, que eu vou chamar também de Jô, né, pelo tempo que nós temos aí de convívio. É muito importante esse tema. A gente sempre fala, Jô, que todo mês deve ser amarelo, não só o mês de julho. Então, nada mais oportuno de estarmos voltando aqui com essa temática. Eu sou um médico hepatologista, eu trabalho muito na outra ponta, nos pacientes que requerem transplante de fígado por terem cirrose numa fase avançada e carcinoma hepatocelular, câncer primário de fígado, que é uma das consequências das hepatites virais. E a gente sabe que é um tratamento muito difícil para esses pacientes, né? Entrar numa fila de transplante, aguardar por um órgão, com um risco de morte de 20% ao ano, um tempo de espera que é muitas vezes excessivo, e a gente vê muitos pacientes nessa situação e gostaríamos de voltar um pouco no tempo, né? Para quem sabe a gente abordar esses indivíduos numa fase na qual eles não têm sintomas, têm hepatites virais que podem ser tratadas de uma forma muito fácil, com medicamentos acessíveis, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Então é muito importante esse tema, porque a gente sabe que grande parte da população desconhece aí os riscos, né, de ser portador de hepatite, principalmente a B e a C, e o risco de evoluir para doenças muito graves. Então, você falou de B e C.
mas a gente tem todo um alfabeto de hepatite e também as outras hepatites que não são virais. A gente não vai conseguir abordar todas elas nesta conversa, então a gente vai focar um pouquinho. Dá para explicar um pouquinho a diferença das hepatites, o que que a gente tem de possibilidades, se tem vacina, se tem tratamento, como faz o diagnóstico das hepatites, principalmente das virais, ou daquelas que o indivíduo pode ativamente tomar alguma atitude para buscar a identificação do agente ou da doença? Hepatite é um termo que significa inflamação do fígado, né? Essa inflamação, muitas vezes, ela é vista do ponto de vista clínico como aqueles olhos amarelados, urina escura, que é o que a população entende por hepatite, né? E isso pode ser causado por uma série de doenças diferentes, né? Então, a gente tem as hepatites medicamentosas, né, que são frequentes, as hepatites por álcool, as hepatites metabólicas e autoimunes, que são mais raras, e as hepatites virais, que são mais frequentes. E aí tem esse alfabeto que você se referiu, né? As hepatites A, B, C, D e E. As hepatites A e E são de transmissão fecal-oral, então a gente, na verdade, adquire essas infecções por uso de água contaminada ou alimentos contaminados, né? A E tem uma incidência desprezível no Brasil, tá? Então a gente não deve mais falar sobre ela porque não é rara, é de ocorrência excepcional. A hepatite A é muito frequente, é aquela que muita gente teve na infância. Ela pode dar quadros de olhos amarelos, urina escura. Tem vacina, atualmente está dentro do calendário vacinal. Ela não leva a cirrose e câncer de fígado, porque aqueles indivíduos que se recuperam têm resolução espontânea. Tá? No entanto, a aquisição desse vírus na idade adulta, principalmente em indivíduos mais frágeis, com doenças de fígado, podem levar a quadros muito graves que precisem, inclusive, de transplante hepático. As hepatites B, C e D estão em transmissão parenteral, e eu vou explicar o que é isso, né? E transmissão sexual. A transmissão parenteral é aquela que se dá, por exemplo, por uso de sangue e hemoderivados que tenham, na verdade, contaminação com esses vírus. Isso foi frequente no Brasil antes de 1992, quando a gente não tinha um mecanismo adequado para a detecção, principalmente da hepatite C. Hoje em dia, essa transmissão por uso de sangue e hemoderivados, ela é irrisória, ela é desprezível. As pessoas não devem se preocupar, podem usar com segurança esses hemoderivados. E, principalmente, atualmente, o que a gente tem de transmissão parenteral desses vírus é pelo compartilhamento de objetos perfrucortantes, né? Tesouras de unha, alicates, lâminas de barbear, compartilhamento de seringas e agulhas naqueles indivíduos que são usuários de drogas endovenosas. Esse é o principal mecanismo parenteral e por via sexual, com uso tendo relações sem uso de preservativos, né, com sexo desprotegido. A via sexual é muito importante para a hepatite B, é a principal via. A sexual é aquela transmissão de mãe para filho, e a parenteral continua sendo a mais importante para o vírus C. Tanto o vírus C quanto o vírus B podem levar a cirrose e câncer de fígado, e são as principais causas de cirrose e câncer de fígado aqui no nosso país, no nosso meio. São uma das principais. A D, que é a última letra, a penúltima letra do alfabeto das hepatites, é uma hepatite que ela complica indivíduos que estejam portadores de vírus B. Ela está restrita a bolsões no Brasil, principalmente na Amazônia. E pode dar também cirrose e câncer de fígado. Eu Bom, acho que nós esse foi temos. o É, alfabeto, né? o alfabeto. Agora, nós temos aí um repertório de hepatites com formas de transmissão diferentes. E eu acho que um ponto bastante importante é porque ela é uma doença silenciosa, quer dizer, tirando aquelas situações onde há uma manifestação aguda, na grande maioria dos casos, o indivíduo ele é portador do vírus, portanto transmissor, podendo contaminar
outras pessoas, e ele não sabe que ele tem esse vírus, e ele vai saber só quando ele já está no estágio relativamente avançado da doença, que ele tem uma sintomatologia, ou se ele passar por um programa de triagem. Não é isso? Isso, Isso. isso, perfeitamente. A gente tem alguns mecanismos, assim, digamos que essas hepatites, as pessoas às vezes imaginam que elas evoluam num período de tempo curto. Não. Tá? Hepatite C, até o indivíduo ter a aquisição do vírus, ele desenvolver cirrose e câncer de fígado, demoram 30, 40 anos. Tá? Então, assim, a evolução é muito lenta. Nesse meio tempo, o indivíduo ele está virêmico, tá? Tendo uma hepatite crônica, com elevação ou não das enzimas do fígado, tá? E ele só vai realmente descobrir que tem uma doença quando ele apresenta uma cirrose, e eu ainda vou lhe falar, Jô, uma cirrose com sintomas. Muitos pacientes têm cirrose e também é uma doença que pode ser inteiramente silenciosa. Então, o indivíduo com cirrose, ele pode ter, na verdade, uma sobrevida média de aproximadamente. Se você tem um diagnóstico de cirrose, a chance de você ter alguma complicação da doença, ela é em torno de 30, 40% em 10 anos. Mas uma vez que a cirrose se manifeste, e muitas vezes as pessoas só descobrem as hepatites nesta fase, a sobrevida média é de 2 anos. Quando tem aquela barriga d'água, que a gente chama de ascite, né? Uhum. A encefalopatia hepática, que é a desorientação, os olhos persistentemente amarelos, a perda de massa muscular. Nesta fase, a, a sobrevida é muito pequena. E o indivíduo aí descobre que tem uma doença que demorou 30 anos para se fazer um diagnóstico, tá? E quando descobre, ele às vezes não pode nem se beneficiar do tratamento, porque está numa fase tão avançada que agora ele não tem que tratar a hepatite mais, ele tem que tratar a hepatite e a cirrose ou o câncer de fígado com um transplante, por exemplo. E é curioso, porque o Brasil ele tem, na verdade, um dos programas de transplante maiores do mundo, com um custo imenso para o sistema de saúde, tá? Com acesso irrestrito pelo SUS, mas muitas vezes assim as pessoas até sabem do transplante, mas não sabem que podem fazer o rastreamento das hepatites em qualquer unidade básica de saúde, com testes rápidos, muito simples, com diagnóstico praticamente imediato em 15 a 20 minutos, e passar para uma unidade de saúde e fazer um rastreamento, muitas vezes significa que o indivíduo pode se tratar numa fase em que não vai ter nenhuma complicação e pode ter na hepatite C cura, na imensa maioria dos casos, e na hepatite B um tratamento que pode não ser finito, mas que leva à supressão do vírus e impede a progressão para a cirrose. Há uma recomendação de faixa etária ou de frequência para esse teste de triagem, para que a população possa ligar esse alerta desta triagem para hepatite B e C? Tem. O Brasil ele foi signatário de um pacto, né, da Organização Mundial de Saúde para a eliminação das hepatites até 2030. A Covid vai atrasar isso, claro, né? Uhum. Não só isso, como um monte de coisa, mas o Brasil se preparou, tá, adquirindo insumos, testes rápidos, né, que estão disponíveis na ponta, né, na atenção primária, e também tratamentos. Então, o que é recomendado hoje em dia é que, se a gente vai falar inicialmente da hepatite C, é que todo indivíduo com idade superior a 40 anos, por que essa idade? Porque é exatamente a faixa etária na qual o indivíduo tem um risco maior de ter hepatite C. Uma vez na vida, é recomendado que o indivíduo faça o teste rápido. Se for um indivíduo numa situação de risco maior, por exemplo, uma pessoa privada de liberdade, situação de rua, profissional de sexo, homem que faz sexo com homem, geralmente o risco é um pouco maior. Usuário de droga endovenosa, a gente recomenda que faça numa faixa etária menor e com a frequência maior. Mas para a população em geral, basta, acima de 40 anos, basta fazer o teste rápido ou anti-HCV, no seu laboratório de preferência, né? Uma vez na vida, certo? Para B, a gente tem vacina, né? Então, o ideal é que todo mundo tivesse vacinado, mas a gente sabe que
a cobertura vacinal para quem tem mais de 20 anos de idade, ela é muito baixa. E é exatamente nessa população que, cada vez mais, graças a Deus, é sexualmente ativa até a idade madura, essa população não está com a cobertura adequada. Então, quem se lembra de ter tomado a vacina, tranquilo, não precisa se preocupar com hepatite B. Se não sabe, ou se porventura não se lembra, ou não tomou a vacina mesmo, né? Porque naquela época, alguém com 50 anos, com 60 anos, naquela época não tinha cobertura vacinal na Uhum. infância, né? No Brasil. Então, o indivíduo dessa idade, sexualmente ativo, o ideal é que ele vá num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, faça o teste. E se o teste der negativo, nesse momento ele tome a primeira dose da vacina. Né? Então, assim, para C, acima de 40 anos, para B, se não foi vacinado, se desconhece a tomada das 3 doses, também fazer o teste e aproveitar para se vacinar, para evitar, tá, uma doença futura. É uma coisa que aconteceu aqui em casa, que minha filha passou por um conjunto de testes e a médica que pediu avisou, falou assim, olha, seu teste vai dar positivo, não se assuste. Então, na verdade, quando a gente fala de hepatite, a gente fala de um perfil e os indivíduos que foram vacinados, eles têm uma determinada característica nos testes, então ele tem um teste positivo, mas isso não significa doença, né? Significa a proteção conferida pela vacina, né? Então, por isso que você falou, vai no posto, testa o anti-HBS, se o anti-HBS der negativo, aí é indicada a vacina ou o reforço da vacina, não é isso? Isso, na verdade, assim, é um pouco o teste rápido do posto, ele está mais baseado no GHBS. Ah, tá bom. Então, se o indivíduo for GHBS negativo, que é o Uhum. antígeno de superfície da hepatite B, você já pode fazer a vacina. Mesmo se Tá. ele tiver, digamos assim, foi vacinado e esqueceu, tá? Do ponto de vista de saúde pública, é melhor ele se vacinar de novo, né? Não tem problema ele ser um anti-HBS positivo e se vacinar novamente. Não vai ter nenhum problema para a sua saúde. Então, Uhum. como o teste rápido é a GHBS, se ele for negativo, tá? Ele não souber sobre a vacinação, ele pode se vacinar. Se quiser fazer aí o anti-HBS para ver se tem cobertura, porque adquiriu o vírus e se curou, porque curiosamente assim, a hepatite B é uma infecção viral que tem 95% de resolução espontânea. Uhum. Só 5% das pessoas cronificam. Já é diferente para C. Né? Para a gente C, 85% dos indivíduos que adquirem o vírus têm uma infecção crônica. Então, vai ter um percentual da população que adquiriu hepatite B e se curou. Né? Então, tem talvez um anti-HBS positivo. Mas, do ponto de vista de saúde pública, o anti-HBS negativo não se lembra de ter vacinado, faz a primeira dose e depois já marca as outras doses subsequentes. Uma outra questão que eu queria comentar aqui, a gente vive, nós temos um país de desigualdades, né? O acesso à saúde é muito desigual aqui no país. Então, existe uma transmissão que você comentou antes, que é a materno-fetal, que é bastante importante para o aparecimento de hepatite em crianças abaixo de 5 anos. Quando tem acesso a um pré-natal, os exames de triagem de hepatite são incluídos no pré-natal, por isso a importância, né, de fazer o acompanhamento pré-natal. A hepatite é uma das razões, né? Isso. E assim, a B, o que é importante para a população saber é que não é só uma questão de detecção na mãe, você previne também a transmissão para o neném. Então, se você faz o pré-natal, a mãe vai usar medicamentos que vão prevenir, vão tratar a sua infecção e vão prevenir que ela transmita para o neném. Então, é Uhum, importante para a mãe e também é importante para o neném. Isso já é uma política pública no Brasil há muito tempo, né? Mas recentemente, há menos, não sei se há menos de 5 anos, com certeza, também já está se fazendo rastreamento para C no pré-natal. Então, tem um rastreamento para B e para C.
Não é infrequente, né? Não, assim, não é, a prevalência é baixa nessa faixa etária, né? Sexualmente ativa e idade fértil, mas, vez por outra, aparece uma mãe positiva para ser também, ela é tratada depois do final da gestação. A Ah, que transmissão do interessante. neném da C é muito pequena, o risco é muito Uhum. baixo, e tem que acompanhar, né? Mas o risco é baixo. Sim, nós estamos aqui falando de alternativas de triagem, né? Nós temos os testes disponíveis nos postos de saúde e agora, recentemente, nós tivemos uma resolução que permite que farmácias realizem alguns testes e nós sabemos aí pelo mercado que o teste de triagem das hepatites vai ser oferecido. Então, nós temos hoje, neste Brasil desigual, que são quase 6 mil municípios, 92 mil farmácias que poderão, não é obrigatório, oferecer esses testes. Eu acho que isso aumenta o acesso da população. Então, um indivíduo com um teste, porque os testes da farmácia eles são considerados testes de triagem. A recomendação é que ele procure um serviço de saúde para um teste confirmatório e acompanhamento, não é isso? Isso, mas mesmo o teste que é feito na unidade básica de saúde, teste rápido, também é um teste de triagem, um anti-HCV que tem que ser confirmado por uma PCR, né? A pesquisa do RNA do vírus C. Então, mesmo fora da farmácia, assim, um indivíduo anti-HCV positivo, ele pode ter um RNA negativo, pode ser um falso positivo ou um indivíduo que se curou espontaneamente. Então, ele vai precisar fazer essa confirmação. Eu acho importante essa questão da ampliação aí do acesso, porque assim é um teste que é gratuito, né? Fornecido pelo SUS em toda a unidade básica de saúde, mas a gente sabe que as unidades básicas não estão abertas à noite, não estão abertas nos finais de semana, tem horários de funcionamento, nem sempre o profissional está lá capacitado, está disponível, porque a gente sabe que existe uma sobrecarga nesse serviço de saúde, né? Importante. Então, assim, a possibilidade de ter em farmácia, eu acho que é interessante. Eu não sei se você sabe, Jô, assim, tem alguns trabalhos norte-americanos que utilizaram farmácias, né? Para eliminação da barreira de C, né? Então, o teste estava disponível na farmácia, era feito pelo farmacêutico e já existia, o indivíduo entrar na rede, se fosse positivo, ele já tinha a referência de procurar uma unidade básica de saúde ou então uma unidade de atendimento especializado, né? Para fazer o tratamento, a confirmação e o tratamento. Então, eu acho que é um ponto positivo, né? Seria Nós muito estamos nesse interessante se momento aqui porque tivesse. a resolução tem 15 dias que entrou em vigor, ela tem um prazo, então o sistema está se acertando para que as farmácias, nós estamos falando de hepatite, hepatite é doença de notificação compulsória, né? Então, as farmácias têm que reportar esses resultados, têm que, do âmbito da assistência farmacêutica, encaminhar esse indivíduo para um serviço de saúde, oferecer a assistência que é permitida ao farmacêutico no âmbito da assistência farmacêutica. Sem dúvida alguma, a hepatite, como doença ampla, são muitos desafios, né? Porque nós temos desafios que são ligados à informação, a saneamento básico, as questões, de saúde pública, né? Então, o que você levantaria de desafios importantes e de que maneira a gente poderia, contribuir, difundir informação já é importante, né? Tipo de informação é muito importante porque a gente sabe, né, e alguns estudos recentes foram realizados aqui no nosso meio, e boa parte da população ainda não foi testada, tá? Não é por desconhecimento do acesso ao diagnóstico, porque talvez eles não saibam ainda que o teste está nas farmácias, né? Uhum. Mas a maioria dos brasileiros sabe que o teste está nas unidades básicas de saúde, mas muitos não se sentem motivados a fazer o teste, né? Porque não sabem, desconhecem que a hepatite B e C são doenças que podem levar a agravos importantes à saúde, né? Câncer de fígado e cirrose hepática. Então, quando a gente perguntou numa pesquisa da Datafolha, que foi publicada agora há cerca de 2, 3 meses, para a população quais eram as principais causas de cirrose e câncer de fígado, a hepatite B e C foi a quarta, né? Só 15% das pessoas ligavam hepatites virais à cirrose e a câncer.
perguntando se elas sabiam que o teste estava disponível nas unidades básicas de saúde pelo SUS, 90% respondeu que sim. Mas a maioria se sentiu pouco motivada a procurar uma unidade básica de saúde para fazer o teste. Então, isso mostra que essas doenças, possivelmente por serem silenciosas, as pessoas não sentem dor, não sentem nenhum incômodo, elas negligenciam esse cuidado, tá? Que é muito importante. Eu acho que é importante não só para as pessoas, mas é importante para o nosso país, né? A gente tem um projeto de eliminar uma doença do mapa, né? Uhum. Isso é possível agora com o investimento que está saindo do nosso bolso, né? Os testes rápidos estão aí sendo comprados por nós, os tratamentos estão disponíveis porque nós estamos pagando por esses tratamentos e colocando na rede pública. Então, a gente também tem que ter um dever moral de fazer o teste, orientar as pessoas próximas a fazerem esse teste, a se vacinarem para B, a fazer o teste para C, para a gente, na verdade, eliminar essa doença, como a gente eliminou já no Brasil tantas outras, né? Nós estamos engajados numa campanha junto com a Unicef que se chama Vamos Testar, porque testar, identificar e tratar, em termos de saúde pública, num país como o nosso, de desigualdades e de cobertor curto, que não é possível, identificar a doença e tratar precocemente é muito mais econômico do que esperar o indivíduo desenvolver um quadro de cirrose ou de um carcinoma hepático. Esse indivíduo, para o sistema de saúde, ele vai custar muito mais do que um teste rápido que feito de forma muito fácil, com punção do dedo, de custo baixo, que leva este indivíduo a essa possibilidade de tratamento e cura, né? Só para fazer uma estimativa grosseira aqui para as pessoas, assim, está estimado o custo de um transplante de fígado no Brasil em cerca de, é um dos mais baratos do mundo, viu, Jô? US$ 25.000, tá? Uhum, E essa pessoa que faz o transplante, ela vai ter uma vida normal, ela não tem uma redução importante de sobrevida, ela custa para o sistema cerca de US$ 5.000 ao ano. uhum, Eu acredito que para o Sistema Único de Saúde, todas essas etapas de diagnóstico e tratamento das hepatites, a, pensando na C, que tem um tratamento finito, fique abaixo de US$ 2.500. Então, assim, é muito mais barato, né? Você identificar lá no início o indivíduo com um risco maior de ter hepatites virais. Se o indivíduo for negativo, se vacina, se previne para o resto da vida, a B, né, que tem uhum. vacina, e a C a gente trata, né? E assim, no tratamento, a gente no rastreamento, a gente também vai orientar o indivíduo a se prevenir, né? Porque, assim, o indivíduo que tem hepatite C, ele pode se reinfectar. Então, assim, se o indivíduo ele pode curar a doença, 95% de chance, mas se porventura ele voltar a compartilhar a seringa, né? Aí, se ele voltar a usar droga endovenosa compartilhando a seringa, ele vai readquirir a doença. E já tem dados de alguns centros europeus de indivíduos que já trataram 5, 6 vezes A hepatite mesma C. variante ou uma variante diferente ou Diferente. diferente? Diferente. Aham, É. O indivíduo vai, se cura e aí volta para o uso da droga injetável e adquire novamente outro vírus, certo? uhum, Outro tipo de vírus, é que todos são vírus C, no caso. A B tem vacina, a C pode ter reinfecção. Então, esse indivíduo que é rastreado na farmácia, ele tem que ter um aconselhamento, tá? Porque se ele procura a farmácia para testar, muitas vezes ele é um indivíduo que talvez tenha um risco maior. A gente fez uma campanha na época da Covid, que veiculamos um vídeo na Globo falando sobre hepatite C, uma doença silenciosa que pode levar a cirrose e câncer. Ligue um 0800 para você fazer o teste. E foi importante porque a gente mapeou os locais que faziam teste no Brasil, né? Então, tinha algumas unidades básicas de saúde que viraram covidário, que não estavam fazendo teste, outras que estavam ativas, e a gente seguiu essas pessoas com ligações a cada 30 dias. A frequência de ligações foi alta, principalmente quando passava na telinha, né? O vídeo, tinha período de pico. Agora, a frequência de positividade da hepatite C de quem ligou foi de 8%.
muito alta. Então, o indivíduo que vai procurar farmácia para fazer o teste, provavelmente é um indivíduo que tem um fator de risco maior, tá? Ou assim, múltiplos parceiros ou parceiras, ou então é um indivíduo que usa droga endovenosa, ou que já teve algum acidente com pérfuro cortante, N diferentes fatores de risco. Né? Fez uma tatuagem, um local que talvez não respeitasse as normas da vigilância sanitária, né? Então, esse indivíduo provavelmente vai ter um risco maior. Agora, é importante que o farmacêutico, tá, ele esteja preparado também para aconselhar, né? Uhum. E, na verdade, alertar que é uma doença como outra qualquer, que tem tratamento e que não precisa se preocupar assim a ponto de sair correndo atrás de assistência médica, porque é uma doença que evolui muito lentamente. Tem tratamento curativo para C ou controle, se for a hepatite B. Eu não sei se vocês sabem, mas não é só o farmacêutico que está habilitado, tem também uma resolução no Ministério que faculta aos enfermeiros. Então, atualmente, o enfermeiro pode também fazer o teste, aconselhar o paciente, ele vai estar sendo capacitado para isso e orientar para procurar a rede para tratamento aqueles indivíduos positivos. Confirmação e tratamento, né? Novamente, é bom lembrar que esses testes são de rastreamento, né? Eles sempre vão precisar de uma confirmação com outro teste diagnóstica. Hum. Com certeza, sim, os enfermeiros eles podem fazer essa atuação no âmbito do serviço público, né? E os farmacêuticos, como habilitação da profissão, podem fazer em qualquer lugar, mas hoje a farmácia, como unidade básica de saúde, né? Que a farmácia é uma unidade de saúde, ela também está permitida. Paulo, agradeço muito todas as informações e esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu acho que faz parte da gente que é envolvido com saúde, essa difusão de informação que pode levar um indivíduo a buscar um tratamento, um aconselhamento mais rápido e garantir uma longevidade, com uma qualidade de vida melhor, que ao final de contas é isso que nós queremos, né? Então, se você quiser deixar mais alguma mensagem aí de alerta para que a população relativamente jovem, né, 20 anos ou 40 anos, procure algum serviço para triar essa doença de evolução lenta, mas que, se não identificada em tempo, pode ter consequências bastante pesadas para o indivíduo, né? Isso. Eu acho que no setor privado, eu acho que a maioria dos profissionais médicos, né, já solicitam esses exames, né? Então, assim, a gente tem uma certa segurança. Mas no setor público, existem ainda bolsões no Brasil, né, principalmente as comunidades de grandes centros urbanos, que ainda não tiveram a possibilidade de fazer testagem. E muitos não fizeram vacinação. A gente sabe que vacinação também é algo muito complexo hoje em dia, com tantas fake news, né? E o movimento antivacina é muito forte, mas ela é uma arma extremamente eficaz e poderosa para a gente controlar a hepatite B. Para C, como a gente não tem vacina, rastreamento, testagem. Eu acho que, assim, para a gente não falar, estigmatizar grupos de risco, qualquer indivíduo com idade maior do que 40 anos deve ser testado para C, seja no posto de saúde, seja no consultório médico com pedido do anti-HCV pelo seu médico de família, ou agora nas farmácias. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Até a próxima.